isso, de carona hoje, aqui do meu lado, Lucas Finger, ele que é piloto automobilístico, além, claro, de ser empresário, empreendedor. E hoje, diferente, hein? Quem vai dirigir sou eu. Não aguente, né? Ele entrou no carro, gente, e falou assim, é você que vai dirigir? Eu falei, é. Falei, mas eu não abro mão se você quiser dar uma volta aqui, ó, correr. Não, eu parei com essa carreira agora, tô só trabalhando agora. Lucas, vamos lá. Desde os 8 anos de idade, então, foi quando você realmente teve ali a sua primeira experiência de dirigir e pegar no kart. Era uma época, assim, bem diferente do dia de hoje, né? Foi sempre numa brincadeira e com meus primos, meu pai e meus tios. E conforme o tempo foi passando, a gente viu que era possível a brincadeira ser um pouco mais séria. A gente começou a participar de alguns campeonatos, não só aqui na nossa cidade. E assim, o objetivo inicial era gerar uma brincadeira de fim de semana. Não tinha nada desse pensamento, meu filho vai ser Ayrton Senna, então não tem esse pensamento. Mas entendeu? você, como criança, você lembra da sensação, a primeira sensação? Eu lembro. Como foi? Eu acho que todo mundo podia sentir isso, porque assim, é muito legal pra criança. E assim, é uma sensação, é um brinquedo com uma velocidade, né, alta. A gente, lógico que tinha os capacetes, aquela coisa toda. Mas era um fim de semana que era muito gostoso, andava sempre no fim de semana, que meus pais precisavam levar, né? E meu pai também andava comigo, então era sempre uma brincadeira. Mas conforme o tempo, a gente viu que a gente precisava correr em outras regiões, no caso, a gente precisou ir para São Paulo. E também ainda, entre aspas, era uma brincadeira. Mas mais ou menos com 12, 13 anos, a gente percebeu que precisava de uma equipe, de alguns profissionais para orientar. E com o tempo a gente foi indo em outras equipes e super legais. A gente foi piloto de fábrica de kart, é uma coisa super interessante. Quando a gente chega nesse ponto, a gente que anda nos melhores karts daquela fábrica que vende os carros, né? Que vende os karts, no caso. Então era uma fase muito legal. E a gente conheceu o Brasil todo, corri de Palmas ao Rio Grande do Sul, assim. Caramba. Muito legal. Aí desse pulo, assim, sabe, da brincadeira pro... Agora a gente precisa de uma equipe. O que aconteceu? Alguém falou, olha, vamos que tem talento? Ou foi seu pai mesmo naquele instinto de paizão? Ou você que tá falando, pai, quero, não vou. Chegou um domingo, seu pai falou, hoje a gente não vai, você fez birra e falou, vamos sim? Primeiramente eu acho que assim, eu corria porque eu precisava tirar nota. Então, uma situação da escola, eu comecei a faltar, né? Um pouco mais rotineiro. E aí a gente achou que era interessante. Meu pai falou, filho, você pode correr, mas não pode ficar de recuperação. Então foi mais um motivo, assim, que deu certo pra mim. Então imagine o medo de estudar de novo e não correr de kart, né? Então isso foi a primeira fase. Qual foi a chave, né? Isso que você estava me perguntando. É um pouco natural. Conforme a gente vai correndo, a gente vai percebendo que as próprias pessoas vão indicando, acho que é melhor ir para São Paulo, melhor participar de um campeonato mais forte. E não que fala que o seu filho tem talento, porque tem muita criança que é boa, né? Muitos jovens que são talentosos em qualquer esporte que a gente vê. Então a gente começou fluindo, lógico, o investimento sempre inicialmente era pequeno. E assim, eu acho que a grande dificuldade foi a fase que o investimento começou a ficar alto. Isso foi uma decisão muito séria pro meu pai. Meu pai, graças a Deus, tinha condição na época, né? E teve condição na época de falar assim, nossa, vale a pena investir. Mas ainda pro meu pai era uma brincadeira. Ele não vendia, o meu filho vai ser o piloto. Meu pai sempre exigiu estudo, né? Que eu acho que é interessante para qualquer pai que está assistindo. E não podia, isso na faculdade já continuou a mesma situação. Então são decisões de etapa. Então assim, a gente não precisava, meu pai não precipitava em decisões nenhuma. A gente ia vivendo conforme podia, assim. O investimento era alto naquela época. Você consegue expressar hoje, assim, em números, quais foram os principais, os primeiros investimentos? Eu ainda ando de kart por hobby. E hoje eu acho que se você comprar um kart, para uma criança, né? Só o chassi que a gente chama, é uns 20 mil reais, mais um motor, mais uns 40, 50 mil reais. Caramba. Isso um kart. E qual a idade que a criança tem que ter mínima para começar? Depende da modalidade que ela quer participar. Conforme os motores, tem algumas ramificações. No caso, o motor 2 tempos, o motor a 4 tempos, que é um custo mais em conta. Mas eu acho que 7 anos
as crianças já estão correndo já. As mães devem ficar louquíssimas. Fica. Minha mãe sempre ficou preocupada. Minha mãe assistiu poucas corridas minhas. Acidente. Tem acidente no seu currículo? Tem. Mas é muito seguro, entre aspas, porque a gente nunca sofreu algum trauma tão sério, assim, porque tem capacete, tem macacão de chamas, as luvas também são que protegem bastante. Mas o grande problema, que hoje em dia melhorou bastante, é o contato de um kart com o outro, que levanta e aí pode capotar e às vezes quebrar a costela, uma situação. Mas na minha época eu não tinha coletes e hoje tem muita coisa legal. Tem coletes na cervical, evoluiu bastante. Os karts são um pouco mais carenados, que são carenagens que a gente chama. Então tinha muito acesso à roda com roda, então machucava. Agora é bem protegido e eu acho que o índice de acidente diminuiu bastante. Bacana. E aí a gente tá falando do kart e depois, quando do kart passa para o carro. Essa evolução, esse passo é muito difícil. Se você fosse falar assim, qual foi o momento mais delicado da sua carreira? Foi essa decisão para o que faria após o kart, né? Quantos anos você ficou no kart? Eu fiquei até os 16, 17 anos, que foi o último ano que eu fiz, foi um campeonato mundial de kart, já tinha participado de alguns campeonatos mundiais de kart. Onde rolou esse campeonato? Em Dubai. Olha só. Em Dubai, muito legal. Também participamos na Europa, também outros campeonatos, mas em Dubai foi super legal. E acho que lá, aquele ano a gente ficou em 5º colocado, então super legal. E a gente achou que era o momento de trocar de categoria mesmo. Você não né? queria parar, você queria continuar. Não, e foi uma decisão muito difícil mesmo. A gente, com poucas instruções, não tinha... Se fosse hoje, falar assim, o que você faria diferente para o seu filho? Eu acho que teria profissionais mais qualificados junto com a gente para tomar a decisão, que eu acho que é sempre importante, né? E aí a gente tomou a decisão de ir para o turismo. O que é o turismo? É o carro, como nós estamos aqui, porém equipado com toda uma segurança para a corrida. E o caso era a Stock Car Júnior, que é uma categoria de revelação, uma categoria assim de base para quem sai do kart por um carro. E foi super legal, é um carro que... E você vai com 17 anos? Mais ou menos, 17 para 18 anos. E como que é a questão legal, legislativa? Porque... Não tem problema. Não tem problema? Não, isso não é questionado. Você não tem que ter habilitação? Vou dar uma curiosidade. Eu já andava de Stock Car Júnior, no caso, andava mais ou menos, o carro chegava a uns 240 por hora, eu não tinha carta. Eu tinha dificuldade de estacionar. Eu era bem ruim. E aí, você era bom em velocidade. Eu já falei isso, frente, sabia? né? Eu já vi que eu já falei isso. Sou bom em alta velocidade, manobrar eu como manobrista tava péssimo. E aí um amigo nosso, sempre enchendo meu saco, e ele é dono de estacionamento, falou, vou te ensinar a manobrar. Me ajudou, sem dúvida, meu pai também me ajudou, mas com a prática foi indo, né? Mas ele tinha essa dificuldade sim, então a gente não aprende, né? Depois tirei carta, tudo, e a gente foi aprendendo. Mas isso era, com 17, 18 anos a gente estava na Stock Car Júnior, que é uma categoria muito legal, é uma categoria que faz mais ou menos assim um passo para um carro mesmo, é um carro com uma dimensão menor ainda, mas já é um formato, na época era um motor mais ou menos de uma R1, então era muito rápido mesmo. E depois vai para uma Stock Car Light, que hoje chama, cada hora muda o nome, que é de acesso para a Stock Car. E depois, alguns anos na Stock Car Light, foi para a Stock Car, que eu corria por pouco tempo, mas eu achei que estava no momento de parar. Foi uma decisão bem difícil na minha carreira, assim, de querer parar. Mas eu sempre estudando, então eu tinha uma noção dessa decisão que eu estava tomando. E agora a gente vai dar carona pra Fran, ela que é da Invest Veículos, e vai trazer uma oferta incrível. A Fran tá chegando. Fran, tá preparada pra essa carona? Sim! Tô sabendo que você tá trazendo aí uma super oferta de um Jeep, me conta. Isso mesmo. É uma Renegade Sport 2016 com 70 mil quilômetros, de 81.900 por 78.900 e tanque cheio. Opa! Tanque cheio tá valendo bem. Tô sabendo que você tem na Invest as melhores oportunidades para quem chegar hoje realmente fazer negócio e já sair com o carro. Sim, a gente tem a melhor avaliação do seu usado, a gente faz a melhor opção para você e o Safra tá sendo excelente esse mês pra gente. Tem várias opções, várias ofertas. A taxa tá legal. Perfeito, gente. O Banco Safra tá aqui para fazer realmente o seu financiamento. Aprova na hora, você já sai com o carro. E você sabe que aqui dentro do Via Auto, né, além das 10 lojas, tem também, você já sai com o seu carro emplacado. Em menos de uma hora, já tá com o carro novinho aí, licenciado, emplacado para você sair dirigindo. Fran, obrigada.
pode já vir fazer o test drive pro carro tá aqui. Já faz o test drive pra ir embora de carro novo. Aqui a gente não perde negócio. Perfeito. Fran, obrigada pela carona. Tchau. E aí quando você fala assim, agora eu vou parar, o procedimento para parar, você tinha contratos? O que aconteceu que após o segundo ano da Stock Car Júnior, eu tinha sido campeão, o Ingo achou que eu era um piloto apropriado para a equipe dele, então ele me contratou. E automaticamente, como funciona? Que eu acho que esse assunto é pouco falado, né? Você tem um contrato automaticamente com a equipe, você não é o dono do carro, a equipe é o dono do carro e você pilota para essa equipe. Então, como uma Fórmula 1, você pilota por aquele carro. E você tem dois formatos, você precisa levar uma certa quantia de dinheiro e mais, lógico, você junto com seus patrocinadores, uma certa quantia, e a equipe também tem uma certa quantia para fechar o orçamento. Então, o objetivo, que é muito difícil para os pilotos hoje em dia, é viabilizar o orçamento no ano. Então, isso é uma busca incansável e, assim, é muito desgastante. Foi um dos motivos porque eu achei que estava na hora de parar. Porque, assim, você tem os seus patrocínios e, época, nossa, a gente teve vários patrocínios super legais e o orçamento é muito difícil de fechar. Então, eu achei que, assim, com a equipe que eu tava, que era uma baita de uma equipe, eu tinha um contrato de 2 anos, andei uns 2 anos. E quando eu fui para a equipe principal, que era a equipe dele também, que hoje acho que ele não gerencia mais essa equipe, eu achei que estava no momento de parar. Eu fiz um contrato pequeno, semestral com a equipe, porque o meu orçamento não tinha fechado. Então a gente já estava começando a ter alguns problemas da verba, né, que a gente chama. Viabilizar, né, financeiro. E tem um outro lado, não só com a equipe, com os patrocinadores. Então a gente presta conta para os patrocinadores. Então a gente tinha os patrocinadores, os eventos que a gente participava. Era super legal, isso aí a gente conheci muita gente legal, foi muito importante na minha vida. Mas é o tal de fechar essa verba, eu acho que para todos os pilotos, sabe que nós estamos falando que é muito difícil fechar esse orçamento. Mas aí dentro então da Stock Car, nesse período que você ficou, você conquistou títulos. Conquistei. Quais foram? Primeiro foi da Stock Car Júnior, que foi super legal. Primeiro ano, na verdade, a gente recebe como piloto revelação. Eles falam como é um título. A gente como piloto não, mas é legal. Como um piloto revelação, foi o melhor piloto revelação do ano. E no ano seguinte fui campeão. Foi o ano que você participou de uma exposição no shopping da cidade e o carro ficou lá. E foi sensacional. Esse ano, esse carro que veio para outro shopping, no caso ele era o carro da Stock Car Light. É um carro maior já. Então foi quando você já tinha passado. Já tinha passado, que era já essa equipe que tinha me contratado. Que eu acho que é 2010, não tenho certeza, mais ou menos isso. Então assim, a gente precisava divulgar os patrocinadores que vinham. Então eu tinha um patrocinador muito grande aqui na região, que era a Ledware e também a Goldfinger. Então a gente precisava divulgar e tinha todo um contrato para ser seguido, tudo. Então a gente levava muito sério isso. E aí uma das mídias era essa exposição, então? A gente precisava, então é super legal. E como é, assim, falando agora, a publicitária falando, quando vocês montam um pacote de vídeo, o que incluía? Os eventos? Os eventos específicos do fornecedor, né? Porque a gente tinha um patrocinador, uma curiosidade, né? Eu fui para Ribeirão Preto, num patrocinador na época de óleo, e eles faziam óleos também para as máquinas, então coisa de agropecuária. E foi assim, um mundo assim, totalmente diferente. A gente levou um carro de corrida lá e as pessoas sabiam de boi, de plantação, e eu precisei me adaptar a esse mundo. Então assim, no final, assim, eu jovem, assim, acho que o jovem tira de letra essas coisas, né? Mas essa situação, eu precisei aprender um pouquinho sobre o ramo para conviver esses 2 dias que eu tava no evento lá com eles, mas foi super legal. A rotina, assim, do atleta, do piloto, explica. Como é a rotina, né? Primeiro, acho que, assim, precisa fazer muito exercício aeróbico. A gente tem um negócio muito sério. Força, né? A força em si não é tão grande, porque o carro é hidráulico, tudo elétrico no caso, só que é muito quente num carro de corrida. E uma curiosidade que eu acho que vale a pena para as pessoas saberem, a gente tem uma camiseta, que nessa camiseta existe um mini duto de cano mesmo, caninho bem fininho, costurado, é uma serpentina. E existe uma mini geladeira conectada, lógico, nessa camiseta, e ela circula água. Então ela vai nessa geladeira, resfria a água e vai para a camiseta. É muito quente. Eu não vou falar a temperatura específica, que eu posso errar,
mas é muito quente. Então a gente costumava correr assim para treinar com agasalho na hora do almoço, para o corpo ganhar, se acostumar com essa temperatura. Um pouquinho contando como é o dia de um piloto, como é a semana de corrida do piloto, saindo dessa rotina só de academia e estudo. A gente tinha os treinos durante o dia, tem todo um trabalho com os engenheiros, que é muito sério essa parte, né? A gente precisa entender bastante sobre engenharia, em outros pontos de suspensão, tudo. E a gente tinha uns eventos que precisava participar ali, então a gente ia às vezes em padarias, em shows, então cada hora era uma situação que a pessoa fazia. Tinha uma assessora, nossa, uma pessoa que até sinto saudade, é a Mel, né? Uma pessoa muito parceira. Ela me orientava, sabia que rádio que eu precisava ir na cidade, ou a televisão, e na época ainda não tinha essa situação de Instagram, o Facebook estava começando, era muito Twitter, mas mesmo assim era bastante mídia, era bem legal. Eu treinava, uma coisa que é curiosa, eu saía toda semana da escola, quarta-feira, mais ou menos às 11 horas, ia para São Paulo treinar. Aqui em Taubaté você estudava? Estava em Taubaté mesmo, e saía para São Paulo treinar, voltava quarta-noite, ia para a escola quinta-feira, e às vezes, conforme você teria ou não corrida fim de semana, não voltava mais sexta-feira. Então isso era rotineiro, chovendo ou fazendo sol, treinava muito. Isso é cansativo, isso é uma coisa que eu não sinto saudade não. Então as pessoas às vezes querem que eu corra, eu falo, nossa, não mexe com isso não. Lucas, agora a gente vai dar carona para outro Lucas. Maravilha, então. E ele vai trazer uma oferta pra gente, vamos lá. Tudo bem? Agora estou aqui com 2 Lucas. Mas eu tô sabendo que você vai trazer aquela oferta incrível pra galera hoje aqui no De Carona com o Bial. A gente tá trazendo uma exclusividade com o nosso Cobalt LTZ, né, o mais completo aí da categoria. 2018, ele tá só com 68 mil quilômetros, tá muito conservado mesmo pelo ano, e tá saindo por 68.900. Cobalt LTZ automático, ele já é completo, já roda de liga leve, farol de neblina, já conta com multimídia, completo, ar-condicionado e tudo mais. É um carro super confortável, espaçoso, família, é um sedã, né? Então conta com espaço no porta-malas e tudo. E se o pessoal quiser aproveitar o nosso feirão, né? Estamos com taxas especiais, a melhor avaliação no usado, então só vir pra cá que com certeza dá negócio. Isso é bom, então você tá pegando usado como parte. Lógico. Perfeito. Lembrando você também que o Banco Safra tá aqui para te apoiar a fechar esse negócio. Então você já sai com o seu financiamento aprovado na hora e já sai de Cobalt aqui junto com a Caiane Veículos. Obrigada e até a próxima carona. Gente, eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau. Hoje, claro, vida adulta, você tem aí 2 filhos e tem um menino. Ele já tá no kart? Não tá no kart. Ele tem quantos anos? Eu sou casado já há alguns anos, 6, 7 anos, mas eu sou casado. E eu tenho um casalzinho, uma menina de 5 e um menino de 2,5. Ah, tá novinho. Tá novinho. Mas assim, me pergunto o que eu vou fazer. Eu não gostaria. Não? Não, eu não sei, não tenho essa... Pra não reviver tudo isso de novo? Assim... A dedicação, né? Eu não sei responder essa pergunta sua. Porque assim, até um dia um amigo meu fez essa pergunta e falou, Lucas, você não aprendeu muito tudo que você passou? Eu falei, eu aprendi, muito interessante. Mas assim, o esporte, de qualquer esporte, eu acho que assim, só um ganha, né? Isso é uma realidade. E o esporte ainda individual, que é o automobilismo, o kart, o que for, é mais forte ainda, somente um. Mas às vezes o esporte coletivo tem uma situação, né? Então assim, você mais perde do que ganha. Então todo mundo quer ganhar. E quando ganha, na segunda-feira precisa estar treinando de novo, porque tem mais uma corrida. Então eu não sei, não tenho decidido isso ainda. Eu acho que o esporte, não sei se precisa ser automobilismo, pode ser qualquer coisa. Natação, tênis, o que for, vôlei, o que for, futebol. Mas eu acho que assim, fazer esporte é importante. Não sei se em alto rendimento eu colocaria meus filhos para praticar. Isso eu não sei te responder ainda. Bom, daqui uns 5 anos a gente bate um papo de novo. Perfeito. Daí quem sabe ele tá aqui com a gente, daí ele vai falar, sim, eu quero tocar. Ele já tá. Fala uma curiosidade, qual foi o seu primeiro carro? Primeiro carro, você acredita que eu ganhei sendo campeão da Stock Car Júnior? Cara, minha alegria maior. Olha, a gente não falou disso, falou de troféus, medalhas. Como eu tinha sido piloto da Volkswagen,
Eu ganhei um carro da Volkswagen. Que carro? Era um Polo. Olha. Polinho. Quantos anos você tinha? Eu já tinha 18 para 19 anos. 18 para 19 anos. Era o carro dos meus pais, tudo assim, tudo não dava. Não fiz 18 e ganhei o carro, não. Meu pai bem na estica ali. Mas eu ganhei esse carro, nossa, foi fantástico. E é uma coisa engraçada. Um dos motivos também que eu achei que estava no momento de mudar, não foi nessa época, mas eu cheguei com o meu Polo com uma felicidade enorme. Tá com um Polo que é meu, no caso, uma conquista. E chegava na pista, as pessoas andavam com Porsche, com carros maravilhosos. Então, assim, isso com o tempo foi me questionando, que eu acho que esse esporte não me condizia com a realidade que eu tinha. Fazia gerar também, talvez, uma insatisfação, vamos colocar assim, inatingível, tipo, quanto, tudo, e talvez não chegue. Eu acho que assim, na minha época, por ser um jovem, eu assim, graças a Deus, meu pai muito centrado, minha família muito centrada. As pessoas que estão no automobilismo, tem de todos os tipos, lógico. Sim. Mas as pessoas que têm, são condições assim, de outra realidade nossa do dia a dia. São pessoas que têm N situações, aviões, helicópteros e outras coisas assim. Eu por jovem, meu pai sempre alinhando o pensamento, meu pai assim falou assim, esse não é sua realidade. Então é uma situação que a gente sempre teve pé no chão e isso me questionava. Entendeu? Me questionava porque era amigo deles, nossa, fez muita amizade no automobilismo, mas eu via que era um outro mundo. Então isso foi mais uma decisão, eu falei assim, até quando vou viver isso, entendeu? Aí uma situação que eu acho que a gente não comentou, eu vou viver disso, que foi uma situação que eu poderia ganhar salário, que eu estava numa transição de começar a ganhar salário para viver, ser piloto, ganhando o seu salário, que condizente ali a equipe que você estava trabalhando. Então foi um momento assim eu questionei, eu quero isso para a vida toda? Eu quero ser piloto? Até quando vai durar isso? E depois que acabar, como que vai ser esse salto? Então quando eu tive lá meus 25, 26 anos, eu fiz esse questionamento, eu achei que estava na hora de parar. É muito novo, né? Uhum. Eu acho que eu estava no auge eu achei que quero parar. E fiquei muitos anos sem andar de kart. Até por coincidência. Rompeu relações. Eu até vou corrigir o que eu tô falando. No mesmo ano que eu parei, eu fiz o campeonato brasileiro e fui vice-campeão brasileiro de kart. Após o campeonato, acabando que era domingo, segunda-feira, eu falei assim, não entro mais em kart. Que eu vi assim que não tinha mudado. De todo o tempo que eu tinha feito a Stock Car, tudo, o mercado era o mesmo. Eu falei, não quero isso pra mim mesmo. Tenho muitos amigos, tudo, mas eu achei que a decisão era o momento de encerrar. Mas hoje a gente trabalha bastante já em outras coisas. Quem eram os seus ídolos? O Senna é fantástico, né? E um dos ídolos que, assim, o Rubinho, a gente leva muito, pega pesado com ele. Sim. Só que eu acho que o Rubinho teve uma situação que teve o Schumacher, que é um outro fenômeno que a gente chama, né? Mas o Rubinho era fantástico, né, cara? Ele era até o pupilo do Senna na época. E o que ele corre hoje, até hoje, como pode gostar tanto de corrida? E você chegou a conhecer? Conheci pessoalmente com ele, não tive amizade, né? Não tive essa oportunidade de ter amizade com ele, mas conheci pessoalmente sim. Então, seu tesão é a velocidade ou eram os desafios de ser piloto de kart e depois do G-Stock e a pista como um todo? Que é o mix? Caramba, legal, né? A gente gosta de velocidade. Ponto. E a gente gosta desse, acho que como você disse, essa palavra desafio, né? Dessa trama de, assim, o automobilismo é uma coisa que é apaixonante, que não existe o kart perfeito. Sempre precisa mexer em alguma coisa. Porque faz mais sol, faz menos sol, a pista tá suja, o pneu tá gasto, o pneu tá novo, o kart se comporta de uma maneira, de outra. Então a gente precisa entender que é física, né? Como que a gente, em cada momento. Então isso, assim, é muito legal. E isso demora tempo para você aprender. E a gente vê a evolução, a gente escuta outras pessoas, mecânicos, tudo, engenheiros. Então a gente, isso é muito legal mesmo, isso é apaixonante. Então a velocidade eu acho que é o ponto maior, que a gente é apaixonado por velocidade, mas essa trama, essa solução, é legal. E eu acho que uma outra situação que é o auge, sim, é a largada, é fantástica. É uma coisa que, assim, nossa, não dá para explicar, mas é uma coisa muito interessante.
aquela situação de vários carros, toques que acontece. Você ficava nervoso? Ou você tem um bom autocontrole? Não, a gente aprende, né? Aprende desde os 7, 8 anos, assim, então a gente aprende isso. E aprende mesmo, é uma coisa assim, é uma coisa evolutiva. Mas chegou a dar um piripaque, uma dor de barriga, uma crise de ansiedade, que nem sabia que era crise de ansiedade. A gente tinha, às vezes tudo. Mas eu acho que com o tempo, eu era um piloto uma época que batia muito, toda hora tinha acidente. E, cara, um mecânico meu na época lá falou, cara, você é rápido, você tem talento, mas, cara, você não tem cabeça aí. E eu achei que tava no momento de refletir. E é uma coisa que a gente, adolescente ou criança, demora para aprender. Tem certos dias que você não vai ganhar. Só que o segundo ou terceiro também é uma boa pontuação, porque sempre é um campeonato, né, de longo prazo. Sim. Então isso a gente demanda um certo tempo para aprender. Mas de qualquer forma, assim, depois que você aprende isso, começa a vir os títulos. Então, às vezes, eu ganhei muita corrida, tenho muito troféu, como a gente estava dizendo, tenho muito troféu de primeiro, só que às vezes os títulos faltavam porque eu tomava algumas decisões precipitadas, então era uma situação. Posso até contar uma história. Sim. A gente estava um dos campeonatos brasileiros de kart, eu trabalhava numa fábrica, e essa fábrica tinha 2 pilotos, eu era um dos pilotos, e eu estava largando em terceiro na final. Então são várias etapas, ali naquela decisão eu estava largando em terceiro, e eu senti que o kart estava muito bom. E o meu parceiro de equipe, que na hora que fecha o capacete não é parceiro nada, né? E tem uma situação que é um pouco delicada, ele estava em segundo, e a equipe falou assim, ó, Lucas, você não passa ele. E eu achei um pouco meio sem essa decisão. E quando largou, seguia. Rola um ego. Eu acho que assim, largou, a gente obedeceu, porque o primeiro era de uma outra fábrica de kart, então a gente precisa ganhar corrida ou ficar na frente desses pilotos. E é vender mesmo, igual aqui o comércio, você se não, quem vende o outro, então é uma trama bem legal. Então, no meio da corrida eu achei que eu poderia ganhar, e faltando 2 voltas, ele estava em primeiro, eu estava em segundo, falei, eu prefiro ser eu campeão, e tirei. Aí a decisão que eu tomei lá, precisou dar uma ultrapassagem, a ultrapassagem, o cara também agiu de uma maneira sacana, né? E nós dois saímos da corrida. Então, assim, ele automaticamente perdeu o emprego. Nossa. Então, assim, a gente demora para aprender essas coisas, mas quando você chega num carro, já você chega com muita bagagem. E hoje em dia que eu viro que é um hobby, a gente leva muito mais tranquilo. A experiência conta bastante. Né? Eu acho que é a experiência que conta. A experiência conta. A idade vai trazendo pra gente maturidade, que você fala, cara, por que eu não aprendi isso antes? Isso é verdade, sem dúvida. Na vida, né? A gente vai sentindo agora como os nossos pais, como diz a música, né? Vão repetindo tudo que a gente ouviu, a gente vai produzindo agora. Verdade. E trazendo tudo que você aprendeu do esporte pra área comercial, pra área, né, da empresa. Rola também essa questão de tipo a disciplina, a competição, não querer perder, não perder um negócio. A gente passou por um período de pandemia aí que mudou muito a forma, né, de todo mundo trabalhar e ver as coisas. O Lucas hoje, maduro, homem, pai de família, empresário, o que você trouxe de tudo do esporte para hoje, para os seus negócios? Legal. Assim, primeiramente, meus pais me exigiram que eu me capacitasse bastante, né? Sim. Isso é uma coisa muito séria. E hoje, assim, é uma equipe que gerencia, literalmente, são algumas lojas aqui na nossa região do Vale do Paraíba, e são várias funcionárias, a maioria é mulher, no caso. E quando você é novo, nesse novo emprego, né, com uma experiência baixa, a gente às vezes se precipita num caso assim de ser ansioso, querer fazer aquela atividade muito rápida, e automaticamente aquela qualidade abaixa. Isso eu senti no começo, eu precisei evoluir. Mas hoje em dia, a gente já tem muito tempo já trabalhando, nossa, graças a Deus, fiz vários cursos que me ajudaram, faculdades, tudo, pós, que a gente consegue somar com o projeto delas, porque a gente temos lojas, no caso, e cada loja tem a sua dificuldade, a sua facilidade e dificuldade. Isso acontece no esporte. Então tem certas pistas que são boas para aquele kart e certas pistas são ruins para aquele kart. É uma coisa muito interessante. Isso acontece com cada loja. Então a gente precisa
mostrar com relatórios, com conversas, tudo, lógico, nós temos toda uma equipe de capacitação, tudo de treinamento, então a gente precisa ver os problemas e ser solucionado. Uma coisa que a gente leva muito para a empresa, assim, a gente está aqui para resolver problema. Sim. Porque se a gente não tiver esse pensamento, eu acho que fica muito desgastante o trabalho do dia a dia. Eu gosto muito do que faço hoje, assim, até a decisão de parar para correr foi muito voltado por causa do trabalho, porque o meu pai começou a deixar eu trabalhar, lógico, numa situação ali de algum cargo específico, mas eu também comecei a tomar gosto, porque eu acho que era uma coisa muito interessante. E eu gosto do comércio, essa situação não só de joias que a gente trabalha, mas a parte de relógio e também de ótica, que é muito, que é a saúde. Então a gente leva essa vida do esporte que precisa ter disciplina. Vender não é somente um dia, é todo dia e com indicadores que a gente sempre precisa ter, e o esporte tem isso, são as medidas, as métricas, né? Então a gente leva isso. E assim, uma coisa que o esporte não tem, que eu acho que eu precisei levar e estou aprendendo com as nossas meninas, que a gente chama elas de meninas, é a parte humana. Isso é muito legal. E cada dia eu tô sentindo que eu tô evoluindo, porque assim, por trás de um carro é uma máquina. E a máquina, você pode falar o que você quiser na máquina, né? E atrás de uma loja é um ser humano, é uma menina, é uma mãe de família, uma filha, né, no caso. Então assim, isso aí eu precisei amadurecer, porque o esporte não ensina. O esporte é muito 1 mais 1 é 2, pronto, acabou. E na vida não é assim, né? A gente precisa entender a história, o contexto. Então a gente acha que essa fase eu venho trabalhando bastante pessoalmente, mas a vida de disciplina, até hoje eu tento fazer meu exercício, minha leitura, ter horário para cuidar dos meus filhos. A minha esposa fala, amor, tá trabalhando muito, tento entender o exagero, mas eu acho que muita coisa boa do esporte eu levei pra vida. Com certeza, não tenho dúvidas. Bom, Lucas, eu quero agradecer imensamente por você ter disposto a vir aqui, pegar essa carona. Na próxima eu que dirijo, tá bom? Demorou. Meu Deus. Contar a história aqui pra gente, a sua história, né? Explicar mais sobre o esporte, sobre o automobilismo, né? A história de iniciar com o kart. As coisas vão mudando, acho que as mídias também vão fazendo todo mundo saber de esportes, né? A gente vê cada esporte na internet, que é engraçado, né? Mas assim, eu particularmente tenho uma coisa que, primeira vez que eu tô vindo aqui no Via Auto, fantástico. Eu achei massa, super massa, tem várias coisas. Carro nem se fala, tanto carro que tem, tantas opções para todos os gostos, né? E bolsos, né? E hoje, se as pessoas tiverem mais curiosidades, qual é o caminho que você indica para que busque informação e iniciar conhecimento? É o kart. É o kart. Assim, eu até nas minhas redes sociais eu não divulgo muito que eu corro. Até tem minha rede social, Lucas Finger, no Instagram. Mas se alguém quiser fazer uma pergunta específica, tô lá para conversar. Nossa, uma pessoa que sempre quer ajudar, entendeu? Muito eu acho que pode procurar, né? Então não tem problema, pode me perguntar assim na minha rede social. Tem profissionais que eu acho que são bem capacitados também para orientar qual o melhor kart, aonde eu posso correr, aonde eu começo, qual o custo. Então tem todos os tipos de custos que eu acho que qualquer esporte tem. Então pode ajudar também se precisar, e passo os contatos que eu teria também. A gente vai encerrando a nossa carona por aqui. Semana que vem eu tô de volta. E você já sabe, né? Vem pro Via Auto, a melhor oferta está aqui. São mais de 1000 ofertas todos os dias, 10 lojas à sua disposição. Sem contar que tem banco, tem financeira, tem emplacamento. Você já sai no dia com o seu carro prontinho para viajar. Obrigada, Lucas. Obrigado você. Tchau, Até mais, gente. Tchau.